Olá, mais uma vez aqui, seja bem-vindo à minha sala de escritório. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre alienação parental e estupro de vulnerável. Isso mesmo, é algo que tem me preocupado de forma alarmante, porque muitas vezes nós pensamos que esse problema está na casa do vizinho, e quando você abre os olhos, está debaixo dos teus olhos esse problema. E nós vamos estudar mais um pouco a respeito, porque eu gostaria que você tomasse um posicionamento. A sociedade que se posiciona é uma sociedade inteligente, é uma sociedade que pensa no seu presente, mas também visualiza o seu futuro. Quero falar com vocês sobre a Lei 12.318 de 2010, alienação parental, mais conhecida como SAP, Síndrome de Alienação Parental. Segundo seu precursor, um médico psiquiatra, Richard Gardner, não constitui uma anomalia psíquica, mas um distúrbio que surge principalmente no contexto de disputa de custódia da criança, denegrindo e alvitando o progenitor alienado, provocando por parte do cônjuge que tem a guarda do menor ou da criança. A formulação de Gardner foi severamente criticada como carente de base científica e como hipótese da qual os proponentes falharam em encontrar provas científicas. Quase que a totalidade dos países do mundo desaconselharam sua admissibilidade, mas, excetuando o Brasil e algumas varas de família nos Estados Unidos. Mesmo nessa conjuntura, criticada pelos demais países do mundo, o Brasil, em 26 de agosto de 2010, acabou por incluir esta questão em nosso ordenamento jurídico, decretando a Lei 12.318. Aos argumentos de Gardner, nossos psicólogos acrescentaram fazer parte da síndrome de alienação parental, incutindo o genitor alienante na criança memórias plantadas de forma a afastá-la do outro cônjuge. Importante frisar que a psicologia não é uma ciência exata, ela não é uma lei. E como tal, se formula conclusões em dados comparativos, muitas vezes extrapolando os limites da razoabilidade, dependendo do momento em que vive o profissional incumbido dessa análise. E mais, as perícias nunca, jamais devem serem semidirigidas, visto que desta maneira o veredito já está formulado. Não há mais o que se estudar. O correto seria um estudo aprofundado, de caso a caso, sem interferências ou preconceitos. O profissional não está isento das variáveis que envolvem cada caso, acabando por aplicar um único princípio, desprezando características próprias de cada caso. Como se afirma em direito, cada caso é um caso, embora guarde determinadas semelhanças. Não se pode julgar todos os casos por uma única fórmula. Isso porque tem que ser considerada as variantes que cada caso representa. Assim, também ocorre nas avaliações psicossociais. A apreciação de um caso depende do enfoque que se queira dar àquela situação a ser analisada. O psicólogo ou o psiquiatra está mais exposto a erros do que um outro profissional da área da saúde que trabalha com probabilidades. Importante admitir que a lei da alienação parental não é de todo emprestável, porém,
certas situações ou certos casos que ela não se presta a ser invocada. O próprio Gardner, em seu estudo, acabou por concluir que o princípio por ele defendido estava sendo mal empregado e, no Brasil, o emprego errado dos princípios de Gardner tem custado a vida das crianças inocentes, como se verá no transcorrer da presente reflexão. Para entendermos a impraticidade da formulação de Gardner, temos que recorrer a casos reais, que ao longo do exercício da advocacia passaram pelo crivo do judiciário. A chamada Lei Maria da Penha veio atender uma realidade que o país estava e ainda vive de agressão e violência doméstica. Para casos específicos, a Lei Maria da Penha tem que ser aplicada socorrendo-se ao Código Penal. O que se observou ao longo desses 5 anos de decretação da Lei de Alienação Parental é que houve uma negligência, uma aplicação errônea das formulações de Gardner, como já acontecia em seu tempo. Quando uma criança sofre um abuso sexual, tem-se que se socorrer ao artigo 217-A, segunda parte do Código Penal, que acentua: ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Isto quando não há conjunção carnal, prevista na primeira parte do indigitado preceito legal. O abuso da formulação da alienação parental está na medida em que o causídico da parte autora do ato ilícito usa como meio de defesa o argumento de que não houve o ato criminoso e que está havendo alienação. Esse crime é praticado sempre entre 4 paredes. Não tem testemunhas oculares e quando resta a palavra da vítima, que é a criança, contra a palavra do autor, o adulto, do fato criminoso, acabando por ser absolvido o adulto ou infrator. Quando isso acontece, e é quase regra geral, que eu tenho vivido hoje no Tribunal de São Paulo, a vítima fica à mercê do criminoso, que sempre é um parente próximo ou o próprio genitor. Existem casos que o Ministério Público até opina pela condenação, mas o juiz decide pela absolvição. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, foi promulgado para proteger a criança, porém fica somente na teoria, pois a voz da criança não encontra eco na prática. Com isso, os anais do judiciário registram centenas e milhares de erros, culminando com morte de inocentes, que não foram protegidos pelo Estado, como determina a lei. O Código Penal e o Código de Processo Penal deve ser reformulado, especialmente nos artigos 217-A do Código Penal e, por conseguinte, o artigo 18 do Código de Processo Penal. O artigo 18 do Código de Processo Penal é de uma inaplicabilidade que seria cômica se não fosse trágico. Ele autoriza o juiz a arquivar o processo, aguardando fatos novos. Que fatos se espera para a continuidade do processo? Que apareça nas manchetes dos jornais e na mídia, de um modo geral, anunciando a morte da criança, ocasionada quase sempre pelo genitor ou pela madrasta, ou ainda pela genitora e padrasto? Então, estão aí bem recentes os casos de Isabela Nardoni, Bernardo Boldrin e tantos outros. E quando acontece, o juiz chora e se desculpa: errei. Tarde demais, não? Reconhecer um erro não ressuscitará a menor ou um menor morto pelo desleixo, descaso da autoridade que tem por dever protegê-los. Ao judiciário não é dado o direito de errarem. O artigo 18 do Código de Processo Penal não deve ser aplicado para casos aos quais estamos mencionando. O processo penal deve ser recebido pelo Ministério Público e, ainda que tenham dúvidas, deve ser formado o devido processo legal, com sua instrução e julgamento. Absolvição ou condenação deve ser o desfecho de processos tais e não o arquivamento pura e simplesmente. Se assim acontecesse, a possibilidade de erro seria bem menor. O princípio in dubio pro réu, que é um brocádio jurídico que se usa muito no âmbito criminal, não tem aplicação e não pode jamais ter em casos que envolva estupro ou abuso de vulnerável. O princípio deve ser sempre, na dúvida, em favor da vítima,
na dúvida em favor da criança. É a criança que deve ser tutelada. Ela é indefesa. Ela é o bem maior a ser tutelado pelo Estado. Doa a quem doer. Esta utilização indevida do dispositivo da alienação parental deve ser alterado para, em consonância com os demais, não se aceitar pura e simplesmente a alegação de alienação parental. Isto porque assim concluiu um psicólogo, sem qualquer base científica, vez que o que está em jogo não é o patrimônio de alguém, mas a vida de uma criança que poderia vir a ser interrompida antes da hora. Bem, recentemente tomei conhecimento como advogada de uma mãe que ficou se deslocando com sua criança por um período de 10 anos, por ter sido sentenciada por alienação parental, tendo um histórico anterior ao divórcio, ainda na constância do casamento, de maus tratos, agressão física do genitor com a criança. Essa mãe somente sossegou quando recebeu a informação de que o pai de seu filho havia morrido no Rio de Janeiro, atropelado por um ônibus. Veja bem, foram 10 anos que essa mãe e essa criança não puderam ter uma vida social normal. Não podia se postar fotos em redes sociais, não se podia mostrar a sua cara, nem a de seu filho, porque a justiça estava correndo atrás deles, porque foi sentenciada que a denúncia que ela havia feito não era procedente e que estava caracterizada de alienação parental. As autoridades, durante todo esse tempo, nada fizeram em socorro da criança e sua mãe, tendo ela que fazer o que o Estado lhe negara, proteger seu filho. Até quando perdurará essa inconsequência? Se depender do que temos, uma justiça inconsequente, macumunada, com outros princípios que não os constitucionais, enquanto não levantar-se alguém comprometida com os princípios morais, e por que não dizer com Deus, ainda assistiremos em nossa poltrona, na plana do nosso televisor, a continuidade daqueles que nada temem, porque a justiça nada faz. Pense nisso. Tome uma posição a respeito.